Meus irmãos, graça e paz no nome do nosso bondoso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais um tempo, mais um momento para refletirmos, na palavra do Senhor. Hoje nós estamos no nosso capítulo 9 de Jeremias. O capítulo 9 ele traz algumas questões para a gente pensar e avaliar. E daquilo que eu pensando e meditando, a gente pensar um pouco em compaixão. Você já experimentou a compaixão de alguém sobre a tua vida? Você já exerceu compaixão sobre a vida de alguém? Eu creio que as duas experiências, de repente, cada irmão já pode ter vivido isso, já pode ter passado. E é algo que nós precisamos todos os dias pedir ao Senhor para que Ele venha encher o nosso coração. Tanto que a nossa Junta de Missões Nacionais trabalha com 5 pontos, e um dos pontos que ela trabalha é a questão da compaixão, de vivermos a compaixão, de demonstrarmos compaixão. Isso é algo fundamental para as nossas vidas, é algo que nós realmente precisamos pensar a cada instante, refletir a cada momento sobre isso, porque precisamos, as pessoas precisam, assim como nós precisamos de compaixão, tantas outras pessoas também necessitam disso sobre a sua vida, necessitam viver essa compaixão, necessitam desfrutar dessa compaixão que somente o Senhor pode dar, somente o Senhor pode ver. E olha que quando Jeremias começa esse capítulo 9, olha o versículo 1, que ele diz: "Ah, se a minha cabeça fosse uma fonte de água, e os meus olhos um manancial de lágrima." O que aconteceria se a cabeça dele fosse uma fonte de água ou se os seus olhos fossem um manancial de lágrimas? Ele diz: "Eu choraria noite e dia pelos mortos do meu povo." Mortos, sim, podemos aqui pensar no literal naquela época de morte física, mas uma morte física resultado de uma morte espiritual, porque o povo estava morrendo porque havia abandonado ao Senhor. E Jeremias ele não faz, olha, mas também buscou, mas também, olha, foi desviado do Senhor, foi desviado dos caminhos do Senhor. Quem mandou desviar? Quem mandou buscar outros deuses? Não posso fazer nada. Não, Jeremias não está pensando nisso, Jeremias está se lamentando, tanto que Jeremias é conhecido como o profeta chorão. Ele é conhecido como profeta chorão porque ele chorava, ele via a necessidade, ele via a situação, a tristeza que o seu povo vivia, todas aquelas questões de um povo realmente distante de Deus, distante do Senhor. Então ele se lamenta, ele chora pelo povo, por isso que ele é conhecido como o profeta chorão. E ele vê a miséria do povo, ele vê a questão do povo e ele se compadece. E nós? Será que temos nos compadecido daqueles que vivem sem Cristo? Daqueles que de repente estão distante do caminho do Senhor? Daqueles que vivem uma vida torta e até mesmo nos fazem mal? Eu sei que de repente muitos de nós já vivemos, já passamos, já sofremos com a maldade de alguém, ou alguém da nossa família, ou nós mesmos, de repente com a crueldade de alguém. E naquele instante, de repente, surge um sentimento. Mas depois, quando nós paramos e refletimos, será que o meu coração volta a ser um coração de compaixão? Será que eu tenho compaixão daquela pessoa e entender que ela faz daquilo porque ela não tem o Senhor e o que ela precisa disso? Eu preciso ter compaixão, não um sentimento de condenação, de punição. Olha o que diz o versículo 13, capítulo 9, versículo 13. Diz assim: "O Senhor disse: foi porque abandonaste a minha lei que estabeleci diante deles. Não me obedeceram nem seguiram a minha lei." Primeiro falando do seu povo, de pessoas que na sua ignorância, posso até usar uma palavra dura, que na sua estupidez abandonaram o Senhor. Irmãos, e vamos pensar algo aqui, peço até desculpa aos irmãos da forma que eu vou falar, mas eu me incluo nessa forma. Quando nós passamos um dia, 2 dias, às vezes acontece um dia, muita correria, mas chegar 2, 3, 4, uma semana sem ler a Bíblia, será que isso não é uma estupidez? Será que não estamos colocando a nossa vida em risco? A nossa vida espiritual? Como a gente sabe, às vezes é uma correria e a gente não consegue se alimentar adequadamente naquele dia. Mas quando não acontece isso, 2 dias, 3 dias, 4 dias, já não é algo meio que irracional, que nós precisamos tomar um pouco de cuidado? Assim também é. Então, as pessoas muitas vezes estão pagando um preço pela sua ignorância, porque o Senhor diz: olha, eu estabeleci algo e eles não obedeceram.
Eles não obedeceram. Essas pessoas precisam da nossa condenação? Não! Assim como nós, de repente, vai acontecendo situações, nós não precisamos de ninguém colocando o dedo na nossa ferida. O que precisamos é alguém nos alertando para algumas situações. E o versículo diante, o versículo 15 vai dizer assim: por isso assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, vejam, não, versículo 14, irmãos, perdão, versículo 14, diz assim, eu li o 13, agora eu estou lendo o 14, diz, em vez disso, seguiram a dureza do seu próprio coração, indo atrás dos Baalins, como seus antepassados lhe ensinaram. Percebe que eles estavam fazendo o que estavam fazendo porque alguém lhe ensinou. Será que hoje não vem a nós, não cabe a nós? Será que o Senhor não nos escolheu para estarmos indo a essas pessoas e ensinando algo diferente? Porque muitas vezes a maldade que a pessoa faz, muitas vezes a forma que a pessoa age, da forma que vive, de trapacear, de ter alguns pensamentos, será que não vive daquela forma porque não é assim que ela aprendeu? Será que hoje o Senhor não está nos levantando para ensinar algo novo, para ensinar agora a viver o querer e a vontade do Senhor? Ela de repente passou uma vida sendo ensinada daquele jeito. E para ela agir daquele jeito, está correto. Agora cabe a nós, com amor, com paciência, com um coração cheio de misericórdia e compaixão, um coração compassivo, de ensinar o novo. Porque aí sim poderemos viver, o versículo 24 diz, mas quem se glorie, glorie-se nisto, em compreender-me e conhecer-me, pois eu sou o Senhor, ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra, pois é dessas coisas que me agradam, declara ao Senhor. Aí poderemos, como um povo maior, e graças a Deus que o Senhor já tem feito isso nas nossas vidas, na nossa igreja, de mais e mais pessoas se achegando, para que possamos ser uma multidão para glorificar e adorar o nome do Senhor. Fiquem todos com Deus, um grande abraço.